Eu vos saúdo, irmãos, com a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra de Deus. Aqui está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53 e no verso 6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadores, e como a ovelha muda perante os seus tosquiciadores, assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, aqui é uma palavra que Isaías, ele profetizou 700 anos antes de Jesus chegar à terra. Antes de Cristo se manifestar aqui na terra, ele profetizou que o Messias ia vir a essa terra e ia morrer, ia vir, nascer, crescer, sofrer e depois ser morto por você. Aí ele diz que nós andava desgarrado como ovelha perdida, ovelha sem pastor, meu. Então, quando ele chegou, ele quebrou todo esse jugo que fazia divisão. Você viu que no Velho Testamento, aqui nesse Velho Testamento que nós estamos lendo, você sabe que no passado, só quem recebia a autoridade de Deus, do Espírito Santo, era só rei, profeta e sacerdote. Quando ele veio morrer por nós, você viu que a Bíblia diz que o véu se rasgou do alto e dois abaixo, fez uma separação. Aquilo que separava, ele dividiu. Aí quando só recebia sacerdote, profeta e reis, então aí quando Jesus veio lá no Pentecostes, quando começou a igreja, você viu que ali recebia agora meninos, mulheres, homens, jovens, todo recebia a autoridade de Deus. Quer dizer que eu quero falar para você, que para nós receber algo de Deus, nós temos que se colocar na posição do Senhor. Nós temos que colocar como posição de servo, servir a Deus em todos os momentos da nossa vida, para que Ele venha nos ver. Porque às vezes você sabe fazer e você não quer fazer. Você não quer se omitir para poder fazer algo para Deus. Mas se nós queremos algo do Senhor, nós temos que submeter, ser submisso ao Senhor e submisso à pessoa que está na frente do trabalho também, para que nós venhamos receber algo de Deus. Por quê? Isaías foi um profeta que diz a Bíblia que ele foi morto, irmãos. Um próprio profeta pegou e colocou ele dentro de uma madeira e cerrou ela ao meio, mas não negou a palavra de Deus, não negou a fé. Às vezes você, por causa de uma luta, uma provações que vem, você já abandona a Deus, abandona a igreja, abandona a fé, fica questionando, fica se perguntando para si mesmo: o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo até hoje que nunca fiz nada para Deus? Mas tudo tem o tempo de Deus na sua vida. Se agora é o tempo de cantar, chegou agora. É só você lembrar que Jesus falou que nós andávamos como ovelha perdida, cada um ia para o seu lugar, não estava nem aí. Mas quando ele veio morrer, quando ele morreu por nós, aí mudou as coisas. Então ele foi como um pastor para a nossa vida. Por isso que em Salmo 23 fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então por isso que estamos aqui nessa manhã fazendo esse vídeo, para que venha chegar ao seu coração e você venha olhar e venha se valorizar, porque Jesus pagou um alto preço por você, por mim. Você viu que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi morto por nós, ele foi arrastado, ele foi cuspido na cara, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e bateram com a cana para cravar os cravos, aquele espinho no crânio. Então, isso é tudo momento para nós adorar o Senhor, para nós fazer algo para Ele, porque, irmãos, Ele está voltando, Ele vai voltar, está voltando para buscar uma igreja, buscar um povo lavado e remido no teu sangue. Então, é momento de nós parar, refletir a palavra de Deus, como que Ele falou em Isaías
que verdadeiramente ele foi morto por nós, ele foi moído, ele foi desprezado, um homem que sofreu em trabalho, teve dor, foi rejeitado. A Bíblia diz que nele não viu formosura nenhuma, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. E então, por isso que a Bíblia fala que ele estava horrível, porque os pecados de nós todos, estavam todos sobre ele. Quer dizer, prostituição, mentira, todas as coisas que fazia, que era pecado, estavam sobre ele. Então, a Bíblia diz que não viu coisa alguma nele assim, de boniteza, né? Mas ele fez tudo isso, irmão, por você, porque ele é rei, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Pai, ele é príncipe da paz, né? Ele é o Pai da eternidade. Então, Isaías, 700 anos antes dele vir à terra, ele profetizou que o Messias ia vir, né? Ia sofrer, ia ser morto por nós, ser morto por um povo, mas ia ter um povo que ia ser separado, um povo que ia se render ao pé dele, que ia levar sempre a palavra e não ia negar a fé, porque muito cristão no passado, eles morreram, mas não negou a Jesus. Você vê que muitos crentes, muitos servos de Deus, naquele tempo foi morto, foi queimado na praça pública, né? Foi jogado na arena para os leões comer, mas só que eles não negaram a fé. E agora às vezes nós, com todo o propósito de Deus na nossa vida, e nós começamos a questionar, falando mal de nós mesmos, para que Deus venha fazer algo na nossa vida, mas Deus só faz algo na nossa vida quando nós se coloca na posição de servo. Aí Deus age, porque muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos pagar o preço. Você vê que a Ana, mas a Penina, você vê que a Ana era uma mulher estéril, que Deus fechou a madre dela para não ter filho. E você viu que todo dia a Ana chorava, a Ana ia para a igreja, chorava, se lamentava, mas só que depois de 25 anos, Deus deu a bênção dela. Por quê? Porque ela estava sempre na igreja, então um coração contrito, coração voltado a Deus. Porque o que Deus quer é que nós se quebrante no nosso coração, que nós volta a Deus, nós volta a ter o primeiro amor, que quando nós aceitamos Jesus, para que Ele venha falar conosco, Ele venha fazer de nós uma bênção em Tuas mãos, fazer de nós uma labareda de fogo nas Tuas mãos, porque nós temos que ser, irmão, vigilante 24 horas, nós temos que andar sempre na presença de Deus, fazendo algo para Ele, porque o pior de tudo Ele já fez, foi morrer por nós, foi pagar um preço muito alto naquela cruz, naquela trajetória, andando com aquela cruz nas costas, andando e o povo jogando pedra, o povo cuspindo, o povo blasfemando, o povo falando algo que não merecia falar para ele, mas só que ele não abriu a boca. É como diz aí, que ele não abriu a boca, como ovelha muda, ele foi ao matadouro para morrer por você e por mim. Vê só uma pessoa ser escarcerada, a pessoa ser morta, a pessoa ser julgada, porque ele passou por 4 julgamentos, passou por Sinédrio, apóstolo Pilato, passou por Caifás, depois passou pelo povo, que é o povo que mandou matar ele. Então, mas nessa manhã eu estou aqui como um profeta de Deus para a tua vida, falando para você, volte o seu primeiro amor, volte da onde você parou e começa outra vez, porque o tempo é agora, o tempo de cantar chegou, o tempo de fazer a obra de Deus na tua vida é agora. Então, volta, dá uma marcha ré e volta onde você parou e vamos começar novamente a caminhada com Deus. Porque Deus, Ele está procurando pessoa que adora Ele em espírito e em verdade, pessoa com coração contrito, um coração quebrantado, para poder fazer a vontade dEle. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas, às vezes, naufragam na fé e abandona a Deus, abandona a fé, abandona o primeiro amor. Mas nós temos que ser igual a Ana, tem que ser igual as pessoas que não abandonou a fé, pessoa que foi até o fim, como diz a palavra, mas você vai até o fim, porque o melhor de tudo é o fim, o melhor de tudo na nossa vida é o fim, porque sabemos que no fim vai ter um gosto de sabor de mel. Por quê? Mas se nós estiver na posição de Deus, estiver na direção do Senhor, aí a coisa vai mudar. Amém? Fico com essa palavra.
em nome de Jesus, que